Alô, alô. Oi, pessoal. Boa tarde. Primeiro que eu tive uma sorte danada, né? Sorteio de máquina de café. Acho que o público inteiro do evento vai assistir. E eu vou participar desse sorteio, hein, gente? Bom, eu sou Adriana, eu sou de Ribeirão Preto. E eu estou aqui com uma missão de falar, acho que de um tema um pouco distinto aí do restante, né, do evento. Eu sou bióloga, eu sou da área da saúde e a gente trabalha com o que a gente chama de medicina regenerativa, que nada mais é do que usar as células do nosso corpo para desenvolver tratamentos para doenças que até hoje não tem cura, ou a maneira que é resolvida não é feita de forma eficiente. Eu sou pesquisadora e sócia na In Situ Terapia Celular, e a nossa startup é uma empresa de biotecnologia, que são as chamadas biotech, e também health tech, já que o nosso foco é saúde. E a gente sempre fala que empreender aqui no Brasil é um ato de muita coragem. E que empreender em biotecnologia no Brasil é um ato de resistência. Então, é uma maneira que a gente faz resistência nesse país, é empreender com ciência numa startup de 100% time feminino. O time da In Situ, nós somos todas mulheres pesquisadoras e empreendedoras. Então, para mim é um orgulho imenso estar aqui falando da In Situ. E se eu conseguir sair daqui plantando a sementinha do empreendedorismo científico na cabeça de algum de vocês, eu já vou sair extremamente satisfeita. Então, hoje eu vou falar para vocês sobre a In Situ Terapia Celular. A In Situ é uma startup de base tecnológica da área da saúde que utiliza ferramentas da terapia celular, da engenharia de tecidos e da bioimpressão 3D para desenvolver produtos com foco na medicina regenerativa. O nosso primeiro produto é um biocurativo 3D, produzido pela bioimpressão de células-tronco, e o foco desses biocurativos é o tratamento de feridas crônicas e queimaduras graves. Bom, por que estudar a pele, né? O nosso primeiro tecido-alvo. A pele é o maior órgão do nosso corpo e ela desempenha funções fundamentais para a sobrevivência. Com tamanha importância, não é difícil de imaginar que lesões graves na pele, como aquelas provocadas por feridas crônicas e queimaduras graves, pode ocasionar um prejuízo ao organismo como um todo. Os pacientes portadores de feridas crônicas, eles sofrem com dor, infecções e internações recorrentes, inabilidade e até mesmo amputações. Se eu perguntar aqui para vocês que estão assistindo a nossa conversa, se alguém conhece um paciente portador de ferida, provavelmente poucos de vocês irão se lembrar. Isso acontece porque esses pacientes sentem vergonha das feridas. Eles escondem as feridas e eles se afastam do trabalho e até mesmo do convívio social. Mas eles são muitos. Somente aqui no Brasil nós temos 5 milhões de pacientes portadores de feridas crônicas e as queimaduras configuram entre os 5 acidentes mais comuns, com uma incidência de 1 milhão de casos ao ano. Quando eu falo de queimaduras, eu tenho dados ainda mais alarmantes, que são as altas taxas de mortalidade. Aqui no nosso país, aquele indivíduo que apresenta de 80% a 100% da superfície corporal queimada, ele infelizmente vai a óbito, mostrando que até o momento nós não temos alternativas terapêuticas eficientes para tratar esses pacientes. Alguns autores consideram o tratamento de feridas como a maior bola de neve do sistema de saúde de todo o mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo,
São gastos cerca de 15 bilhões ao ano com o tratamento de 6,5 milhões de pacientes. E esses números tendem a aumentar porque as pessoas vivem mais, e elas vivendo mais, nós temos mais patologias, como, por exemplo, diabetes e obesidade em todo o mundo. Mas a boa notícia é que a terapia celular pode ajudar esses pacientes. Na In-Situ, nós trabalhamos com células-tronco que ficam armazenadas em banco de células. Lá no nosso laboratório, a gente descongela essas células, multiplica, a gente faz dezenas de milhões de células em laboratório, usa a bioimpressão 3D para produzir os biocurativos que serão aplicados no leito da ferida desses pacientes. De uma maneira geral, os biocurativos da In-Situ proporcionam uma cicatrização efetiva das feridas. Aquelas feridas que não cicatrizavam meses, anos, nós temos pacientes que vivem com ferida a vida toda, agora podem ser cicatrizadas. E isso faz com que eu tenha uma diminuição das complicações relacionadas a essas feridas, diminuição do tempo e do custo de tratamento desses pacientes. Isso desonera tanto para o paciente quanto para os sistemas de saúde de todo o mundo. Atualmente, nós não temos concorrentes diretos aos biocurativos desenvolvidos pela In-Situ. Os nossos concorrentes indiretos, que não estão no Brasil, eles estão principalmente na Europa e nos Estados Unidos, eles oferecem soluções menos duráveis a custos muito mais elevados. Por exemplo, nós temos o Apligraf e o Dermagraft, que é um curativo produzido por com células do próprio paciente. Por esse motivo, esse curativo ele é rejeitado e ele precisa ser reaplicado várias vezes, com um custo de $2.000 cada aplicação desses curativos. O Epicel é uma terapia altamente personalizada, porque usa células do próprio paciente. E um tratamento de 1% da superfície corporal tratada custa cerca de $6 a $8.000. Os biocurativos da In-Situ são mais eficientes e com custos bem menores. E qual é o que a gente chama, no Startup de modelo de negócio? O nosso cliente hoje não é o próprio paciente. Por quê? Nós estamos falando de um curativo vivo, com célula viva. Então, eu não vou poder, hoje, chegar numa farmácia e comprar o curativo da In-Situ. Esses curativos serão fornecidos via hospitais, em princípio, hospitais particulares de grande porte, que representam 58% dos hospitais do nosso país. Tudo que a gente faz na In-Situ não começou agora. A Carol, que é minha sócia e fundadora da startup, começou as pesquisas com células-tronco para tratar feridas lá em 2005, durante o mestrado. De lá para cá, o nosso grupo publicou diversos artigos e depositou uma primeira patente de um primeiro biocurativo. A In-Situ, por sua vez, foi fundada em 2016. Em 2018, nós montamos a nossa estrutura, o nosso laboratório, no Supera Parque Tecnológico, em Ribeirão Preto, e fizemos o MVP do nosso biocurativo, e também os ensaios in vitro desses biocurativos, e iniciamos o desenvolvimento do que a gente chama de biogel de nanovesículas. É o nosso segundo produto. Um nome feio para uma coisa simples. Nesse segundo produto, a gente pega tudo que a gente jogava fora durante o cultivo das células, purifica bioativos extremamente importantes e incorpora em um gel de aplicação tópica, também para tratar feridas e cicatrizes.
Nós também iniciamos o desenvolvimento de um terceiro produto, que agora o foco é a recessão gengival. A gente também imprime a célula-tronco em um bioenxerto 3D para o tratamento da recessão gengival. Em 2020, eu destaco aqui que no meio da pandemia, nós da Incito ganhamos a primeira edição do Prêmio Mulheres Inovadoras do Governo Federal. Então, para a gente isso foi incrível, mostrando que as mulheres do nosso país fazem ciência de alto impacto, ciência de alta tecnologia e estão buscando uma maneira de levar esses produtos para o mercado. Os nossos próximos passos com a Incito é o ensaio clínico dos nossos biocurativos, para que em 2024 a gente, de fato, leve esse produto ao mercado nacional e internacional. Aqui é o nosso pipeline de produtos, o biocurativo está em fase de ensaio clínico e os nossos 2 outros produtos estão em fase pré-clínica com experimentação em modelo animal. Aqui é a nossa equipe, como eu falei para vocês, o nosso time é 100% feminino, formado pela Carol, que é bióloga, doutora em imunologia pela USP de Ribeirão Preto, por mim, que sou também bióloga, doutora em bioquímica pela USP de Ribeirão. A Juliana é nossa pesquisadora, mestre em biologia celular pela USP. A Clarissa é farmacêutica, mestre em tecnologia de cosméticos. A Nath Costa é bióloga também e doutora em biologia. E a Natália é a nossa complementar, que faz a parte de negócios e gestão de projetos da startup. Bom, continuando, já falei um pouco da Incito, e eu falei no começo da minha fala que a gente é da área da medicina regenerativa. Né? O que é medicina regenerativa? Ela incorpora a terapia celular, a terapia gênica, a engenharia de tecidos. E o que é o nosso grande objetivo? É desenvolver soluções e tratamentos para o grande sonho da humanidade, que é viver mais e viver melhor. E para isso, a gente está fazendo um mergulho profundo na inovação e na tecnologia para desenvolver isso. E quando eu falo medicina regenerativa, toda essa história remete lá ao tempo da Grécia Antiga. Eu não sei quem de vocês conhece a lenda de Prometeu. Conhecem? O que aconteceu, né? Ele foi castigado porque ele roubou o fogo, né, de Olimpo e levou aos mortais. Então ele foi castigado, ele foi amarrado por Zeus e uma águia todos os dias vinha e comia o fígado do Prometeu. E o fígado dele, o que acontecia? Regenerava. Isso é o grande sonho da medicina regenerativa, que essa lenda se torne realidade através de tecnologia e inovação. Hoje, onde a gente está hoje, com a engenharia de tecidos, nós temos inúmeras células, temos as células tronco, adultas, embrionárias, as células que a gente chama de iPS. Nós temos os biomateriais, vários fatores de crescimento para essas células. Isso hoje, gente, não é mais sonho, isso é realidade. Para que no amanhã a gente tenha de fato a união da terapia celular, a engenharia de tecidos e a bioimpressão 3D, desenvolvendo inúmeros produtos para curar doenças que até hoje não tem tratamento disponível. Atualmente, nós temos mais de 2.200 estudos clínicos no mundo inteiro focado nesse tipo de tratamento. Grande parte é focado no tratamento do câncer. Eu acho que todos vocês estão vendo na mídia sobre as células CAR-T, né, um tratamento super inovador para linfoma, lá no Hemocentro de Ribeirão, né, onde nós somos filhas da universidade.
e também de aplicações para doenças prevalentes. E para que a gente tenha, no futuro, a fabricação de órgãos e tecidos complexos em laboratório. Eu trago aqui alguns exemplos para vocês. E aqui, essa orelha, que apareceu tanto na mídia há um ano atrás, é uma orelha bioimpressa com células de cartilagem, que foi implantada em uma paciente em junho do ano passado. E por que biofabricar órgãos e tecidos é tão importante? Nesse gráfico, eu mostro para vocês, na linha preta, o número de doadores de órgãos e tecidos disponível. Na linha vermelha, o número de transplantes realizado. E na linha azul, o número de pacientes na fila, esperando um órgão e o tecido que vai ditar a sua sobrevivência. Vejam vocês que o número de pacientes aguardando cresce exponencialmente. Para vocês verem o quanto é importante que, de fato, essas pesquisas sejam feitas e que, de fato, esses produtos de tecnologia chegam onde eles mais precisam, que é nos hospitais, beneficiando milhões de pacientes. Bom, uma coisa que a gente acredita muito, está nessa frase que não é nossa, mas poderia ser, que nós não somos feitos de drogas, nesse sentido aqui de fármacos. Nós somos feitos de células. Então, a gente acredita muito que a cura está nas nossas próprias células. E aqui, algumas reportagens falando sobre todos os produtos desenvolvidos pela Incito, que saíram nos meios de comunicação nos últimos anos. E essa última reportagem eu termino com vocês falando que nós somos a Incito Terapia Celular, uma startup que traz a inovação à flor da pele. Muito obrigada pela atenção. Dúvidas? Quem quiser conversar, estou totalmente disponível. Acho que a gente tem uns 3 minutos, se alguém tiver alguma pergunta. Acho que está desligado. Alô? Não está falando? Quer usar o meu? Pode ser. Qual o maior problema para vocês atualmente, tipo assim, para participar do mercado mundial em todo o planeta com o seu produto? Eu não sei se todo mundo escutou, o Bruno perguntou qual que é o nosso maior problema atualmente. Eu vou mudar um pouquinho o problema por gargalo, pode ser? Hoje o nosso gargalo principal, na verdade são 2. Um é regulatório. Terapia celular é muito novo no Brasil. Tudo que a gente faz na Incito, até 2020, não poderia ser vendido no Brasil. A gente não tinha regra da Anvisa, que é o nosso órgão regulatório da saúde. Então, produtos de terapia celular, terapia gênica, engenharia de tecidos, não podia ser vendido. Agora pode, mas as regras são novas. Então, a gente está desbravando esse caminho junto à Anvisa. Essa é uma questão. A outra questão é dinheiro. Tudo que a gente desenvolve custa caro e a gente hoje ainda não está no mercado. Então, a gente precisa de financiamento público e financiamento privado. A gente tem 2 grandes apoiadores que eu preciso falar aqui, que quem está no estado de São Paulo vive num mundo um pouco diferente em relação à pesquisa científica, porque a gente tem a FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, e a gente também está dentro do Einstein, que é um grande hospital em São Paulo, que lá tem uma incubadora de empresas de biotecnologia. Então, são 2 grandes apoiadores para a gente conseguir sobreviver até levar os produtos ao mercado.
Eu fiquei curiosa para saber como vocês cultivam essas células tronco, porque até pouco tempo era difícil até realizar pesquisas com isso, né? Igual você está falando, até 2020 não podia comercializar. Como acontece esse cultivo? Como é o processo? É Naomi? Naomi, isso. A Naomi está perguntando como que a gente usa essas células, se é permitido. Eu falo célula-tronco, para ficar mais simples. A gente trabalha com um tipo de célula-tronco que chama mesenquimal. É uma célula adulta já que a gente coleta de cordão umbilical. Na Incita a gente fala que a gente gosta de trabalhar com o que a gente joga fora. Então a gente trabalha com célula de gordura, então de lipoaspiração, e de célula de cordão umbilical, que são dois materiais que são lixo, né? A gente isola a célula de indivíduos adultos, apesar de ser um bebezinho, é um indivíduo adulto. Então, isso é mais simples do que trabalhar com célula embrionária, né? Que foi a grande questão ética, né? A discussão lá no início dos anos 2000, porque grande parte dos trabalhos eram feitos com células embrionárias. Quando é realmente onde a vida começa e tal. No nosso caso, como a gente trabalha com célula adulta, é mais simples. Então, a gente tem regulamentação até mais antiga do que vender. Pesquisar com essas células é permitido há um tempo. Oi, desculpa. Eu queria muito ter ouvido sua palestra, mas eu não pude porque eu estava lá no Printerchef. Vai lá visitar a gente também. A gente está fazendo alimentos à base de células-tronco. Vai lá visitar a gente. Hã? É da BioEdTech? Exatamente. E a da Janaína, claro. Você conhece a Janaína? Sim. As meninas estavam loucas para vir aqui. Somos muito fã dela. Ah, que bacana. A gente também é fã de você. A gente estava querendo vir para cá. Eu, a Letícia, todo mundo. Aí eu tenho uma dúvida. Eu vou te fazer uma pergunta agora, porque eu ouvi você falando das células. São células mesenquimais que você usa? É isso, né? Isso, mas cordão. elas já são de cordão. Isso. E elas já estão induzidas, quer dizer, não é induzidas a palavra, para ser células de fibroblasto, o quê? Não, a gente não usa a célula que a gente chama diferenciada ou primada, não. Sim. A gente trabalha com a mesenquimal mesmo, e a nossa ideia, quando a gente usa a mesenquimal, nem é que ela vai se transformar numa célula de pele, é que ela regula o microambiente da lesão, e aí ela ativa tanto células tronco locais, para se desenvolver e se diferenciar, e quanto imunomodulação e anti-inflamação do local. Então, a gente acredita muito mais no efeito que a gente chama parácrino do que na transdiferenciação em célula da pele. Como é que é? Efeito o quê? Parácrino. O que é isso? Quando a célula secreta moléculas que vão falar, essa ferida está inflamada, vamos secretar moléculas anti-inflamatórias. Show. Não, eu preciso secretar fatores de crescimento para proliferação de fibroblastos locais. Por isso que a gente chama de um tratamento inteligente. Diferente de qualquer outra coisa, a célula é muito inteligente. Ela está no ambiente, ela reconhece e começa a tratar de acordo com a necessidade daquela ferida ou daquele tecido. Sim, o corpo da gente é perfeito, né? Por isso a gente fala, gente, a cura para nossas doenças estão nas nossas próprias células. E eu acho que ferramenta como a bioimpressão 3D vai levar isso a uma dimensão muito maior. Já está tendo, né? A Singapura já está liberado, já tem restaurante de carne in vitro, né? Sim. Quem sabe, daqui a pouco, ano que vem, a gente já tem. Disso, né? Mas agora já está escalonando, você viu lá? Lá fora eles já estão conseguindo, então quem sabe, né? Sim, daqui a pouquinho a gente faz o nosso restaurante. Com certeza. Muito obrigada, desculpa chegar assim no final. Imagina. Você tinha falado que uma sairia por 2.000 das que tinha no mercado mundial, uma saía por 2.000 a obrigação e a outra saía por 6 a 8.000. A sua sairia para uma média de quanto aqui no Brasil? O nosso biocurativo ele tem 10 por 8 centímetros, então 80 centímetros quadrados. Ainda é um tratamento de alto custo, custa cerca de R$ 8.500. O que eles preços são em dólares, tá? O nosso é R$ 8.500. O nosso grande sonho, gente, óbvio que a gente vai ter que começar
a vender por hospital particular. Mas o nosso sonho é que um dia, né, os biocurativos sejam incorporados, né, aos tratamentos do SUS. Isso é o nosso... São 2 grandes propósitos nossos. Tratar paciente via SUS e empregar cientistas na in situ. Então, isso é o que a gente tem como propósito de empresa. Tem alguma proporção de qualidade, tipo assim, do benefício que tem do seu produto em comparação aos outros? Sim. Como os outros, nenhum deles usa célula-tronco e nenhum deles usa bioimpressão 3D. Então, esses são 2 grandes diferenciais. Quando eu uso curativo com célula da própria pele, fibroblasto, queratinócito, qual que é o problema? Se eu uso uma célula de um doador, que a gente chama de terapia halogênica, e é fibroblasto e queratinócito, você rejeita. Então, por isso que ele faz uma cobertura temporária, precisa ser removido e recolocado, porque o seu corpo rejeita. Uma grande vantagem da célula mesenquimal é que ela passa despercebida pelo sistema imune. Ela não expressa umas moléculas que fazem com que o meu corpo reconheça ela como estranha. Então, isso é uma grande vantagem. Por isso, eu consigo ter um banco de células e usar o mesmo curativo em mim e você. Isso é uma grande vantagem de trabalhar com a célula mesenquimal. Não só, né, nos biocurativos, mas qualquer outro tipo de terapia. Gente, obrigado mais uma vez.